E vamos para mais um podcast aqui no Harmoniza Brasil 2024. Agora estou com os professores, Dr. Augusto II, doutora Janaína Souza. A gente vai falar bastante de novidades, coisas importantes aí para a educação continuada e principalmente para que o pessoal de feira tem esse conhecimento, mas a gente sabe que feira é tão, para quem não é daqui, feira é 100 quilômetros de Salvador, pista dupla, uma reta super fácil, então não existe muito essa feira, Salvador, é tudo junto e misturado, né? Vocês sentem um pouco disso, é um prazer recebê-los. Vamos falar um pouquinho da proposta, do projeto de vocês. Se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da história, fiquem à vontade. Maravilha. Eu mesmo moro Feira Salvador, né? A Sim, minha vida toda foi Feira em Salvador. Sou soteropolitano, mas casei com uma feirense. sim. Aí eu morei muitos anos lá, depois a gente fez esse... meus filhos hoje estudam, um estuda em Salvador, um estuda em Feira, e essa ponte mesmo, Feira Salvador. Eu sou cirurgião dentista, Sim. mas desde a minha graduação a gente sempre gostou dessa parte do ensino, sempre trabalhou muito nessa parte da pesquisa, então a gente sente, eu sou muito inquieto. E aí a gente está trazendo um projeto novo, eu e a professora Janaína, a gente sempre gostou dessa área da estética, da novidade, da harmonização. E os próprios alunos, eles pediram, porque apesar de ser Feira Salvador muito próximo, para você estudar já é um pouco mais complicado. Fica pesado, né? Isso, essa viagem. Sim. A cada dia essa viagem de Feira a Salvador ela se torna um pouco mais cansativa por causa do pedágio, do limite de velocidade, da quantidade de carros também, né? O fluxo tem aumentado muito. E aí a gente está trazendo em primeira mão um curso de especialização em harmonização orofacial. Uma especialização, porque em Feira de Santana a gente estava carente disso. O mercado de feira é um mercado pujante, é um mercado muito grande. Nós temos muitas cidades circunvizinhas, nós somos uma referência, um polo. Mas a gente, nessa área do ensino de especialização, estava carente na área de harmonização. Então, nós somos os pioneiros com a Visage Cursos em Saúde em trazer a especialização de harmonização orofacial para a cidade de Feira de Santana. Eu achei, Augusto, genial, porque a gente sabe como é importante a estrada, né? A curva de um aluno. E sim, faz parte dessa curva os cursos de imersão, às vezes a atualização, mas hoje, para o que a gente tem de demanda de atendimento dos pacientes e prática clínica dentro de consultório, o título de especialização, ele é importantíssimo e necessário. Então, às vezes, o profissional faz 5, 6, 7 cursos, mas ele não tem o título. Ele não é especialista ainda. Então, chegou uma fase, agora que a especialidade já está mais consolidada, que isso pesa muito. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Com certeza, até porque quando a gente está na especialização, o conteúdo que nós abarcamos é muito maior do que um curso, por exemplo, de Sim. atualização. Se falar no tempo, né, o tempo que a gente demanda para uma especialização é muito maior do que uma atualização. E o que você deixou de falar é que você também, que a gente também foi o pioneiro no curso de atualização lá em Feira. Perfeito. Nós fomos Legal. o primeiro curso de atualização e harmonização orofacial de Feira de Santana, foram nós. Então, o curso, né, de especialização, como eu venho falando, ele é um curso que ele traz mais aparato para o aluno, ele Exato. prepara esse profissional de uma forma mais eficiente, não só na parte prática, porque muitos cursos que são dados aí, preparo prático, a receita de bolo, muitas vezes, não ensina esse aluno a avaliar o paciente como um todo, a perceber, né, que o que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro, e isso acaba trazendo, né, para a gente essa responsabilidade de levar sempre o melhor, de estar buscando, né, novidades, atualizações, tecnologias, que é o que vem
que está em alta hoje dentro da harmonização, é você injetar menos e buscar trazer melhorias de pele, buscar trazer estruturação, né, através das tecnologias, e os injetáveis ficar como refinamento. Então, tudo isso a gente veio pensando, estruturando todo o nosso curso, para que a gente possa levar para os feirenses, né, os profissionais de feira, um curso realmente bem aparado, com bastante conteúdo, e principalmente conteúdo científico, né? Porque não é só a prática, não é só o fazer, também tem que estar ali respaldado pela ciência, e a ciência hoje é tudo. Então, a gente escolheu a dedo nossa grade de professores, nossa grade curricular. Então, foi pensado com bastante carinho. Janaína, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas turmas de especialização. E tem um diferencial muito grande da especialização, que é o seguinte: você tem contato com professores a longo prazo. Você tem contato com os outros colegas que também são alunos a longo prazo. E você tem contato, e aí que tá, com pacientes a longo prazo. E isso é único, porque lógico que ninguém quer ter um evento adverso, mas quem faz, às vezes tem. E num curso de imersão, às vezes 2, 3 dias, você fez, foi embora e você não sabe o que aconteceu depois. E eu vejo que a especialização para o aluno, ela é muito importante nesse sentido também. Ela te traz uma segurança e uma maturidade que outros cursos talvez não vão conseguir te entregar. Perfeito. E assim, às vezes é um paciente que voltou com uma toxina, uma leve assimetria. Talvez se isso cair no seu consultório, você ficaria agoniado em resolver num primeiro momento. E na especialização você tem o retorno desse paciente, você avalia, você fez um preenchimento, está fazendo uma construção de tratamento, associação de bioestimulador, tecnologia. Então, hoje, a gama de procedimentos que nós podemos oferecer para o paciente é tão grande que, se você não tem uma especialização que vai abordar tudo isso, você se sente, e aí é o que a gente vê, é o reflexo, né? Desamparado, inseguro dentro da clínica e dentro do consultório. E principalmente sem saber tratar intercorrências. Exatamente. Porque a gente, né, quando vai para um curso pequeno, um tempo muito curto, a gente aprende a fazer. Isso. Mas e se acontecer uma intercorrência, o que é que eu faço? Então, aí, a gente às vezes se depara com pessoas, né, com colegas que fazem esses cursos pequenos, que não entendem, né, a fisiologia realmente, o que é que acontece. Depois, aí entra em contato, né? Aconteceu isso, o que é que eu faço? E quando a gente está na especialização, a gente entende todo um contexto. A gente sabe, aprende o fazer, aprende ali todo, né, o passo a passo, mas também aprendemos a tratar as intercorrências, que é o mais difícil. Fazer é fácil, mas tratar uma intercorrência é muito difícil. Falou tudo. Eu, em Feira de Santana, inclusive a nossa palestra aqui ontem, no Harmoniza Brasil, foi justamente sobre isso. Como tratar, né, as intercorrências associando a laser terapia, e hoje venho também trazendo a ultrassonografia, né, como mais um auxiliar para a prevenção, o manejo das intercorrências. A gente tem conversado, alinhado. A culpa de hoje estar nas redes sociais é dessa moça aqui, que me trouxe para as redes sociais, né? E realmente a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. O Augusto, te interrompendo 1 minuto, é porque eu escutei essa frase num podcast agora que nós fizemos e ela vai casar para você perfeitamente. Ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Você tá ponto .com, então... É isso mesmo, é isso mesmo. Sim. E existe uma grande diferença, né? Porque quando o Augusto, ele traz um determinado assunto, ele traz embasado cientificamente. A expertise dele, né? Claro. E o que a gente vê hoje nesse mundo da internet, nesse mundo virtual, é que são muitas pessoas falando e poucas tendo um respaldo por trás. Então, fingindo ser. Exatamente. Vomita conteúdo, mas, poxa, e será que isso realmente está respaldado? É assim mesmo, né? Entendeu? Então, muitas vezes eu sou muito da internet, eu gosto. Muitas vezes eu estou ali e eu paro, me chama a atenção. Aí eu fico olhando a pessoa falando, aí eu fico, embasado em quê? Então, é esse embasamento científico Isso que a gente está realmente buscando para os nossos professores, os nossos alunos. A Visage Curso em Saúde, ela nasceu com essa necessidade
na cidade de Feira de Santana. Conta um pouquinho como ela nasceu pra gente. A gente gosta de histórias, né? Conta pra gente. Maravilha. A visagem, ela nasceu como nasceu o Augusto na internet, por causa dessa moça aqui, né? Ah, Então, Janaína assim, a Janaína, ela, chamou. ela chama, Augusto, você tá ficando perdido aí, vamos mudar isso. Adorei. Ele era muito. Ele falar assim, não falava, não, viu? E fala super Augusto bem. era extremamente tímido. Meu Extremamente tímido. assim, diante das câmeras, a gente era muito... Né, ah, eu acho isso é bobagem, tal. Mas o mundo de hoje pede. Só que eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu não gosto de estar na minha zona de conforto. Perfeito. E sempre quando aparecem os projetos, a gente vai analisar, vai ver. E realmente a gente tem essa sintonia nos projetos dos cursos, a gente tem a mesma linguagem, a gente pensa da mesma forma. Então, a Visage, ela nasceu já de um projeto que a gente já tem, tá? Em uma instituição lá em Feira, onde a gente já está na 10ª turma. E esses próprios ex-alunos, eles queriam, eles pediam, porque entende essa seriedade com que a gente leva a ciência, como a gente faz a ciência. Então, eu sou um professor, como Janaína, um professor, mas a gente é professor de mocho, a gente atende paciente. Clínico, né? Isso que aí. você falou aí é sensacional. Tem pacientes nossos que são rotineiros no curso. Quando a gente coloca lá na internet paciente modelo, olha os pacientes lá. Né? Então, realmente, essa recorrência do paciente ela é muito importante para o aluno, que ele vai entender, ele vai ver, ele vai rever, ele vai fazer o planejamento, justamente. E a novidade que a gente traz para o curso, por eu ser radiologista também, a gente vem inserindo e sendo pioneiro em Feira de Santana na execução da ultrassonografia para a harmonização. Tá? Então, existe hoje uma clínica em Feira de Santana, a Ex Imagem 3D, que apoia esse nosso trabalho da ultrassonografia voltada para a harmonização, onde a gente pode fazer o mapeamento, onde a gente pode encontrar produtos prévios no rosto do paciente, onde a gente pode mensurar determinadas camadas para que a gente escolha o melhor momento, o melhor produto, a melhor forma de começar o tratamento do paciente. E isso também é um pioneirismo numa especialização. E a gente quer que nossos alunos sejam não só injetores, mas eles também entendam de diagnóstico, planejamento, qualidade de pele, tantas outras coisas, as tecnologias que estão aí, não só a ultrassonografia, mas tantas tecnologias que estão aí. E os novos produtos também. Entender como funcionam esses produtos, qual o melhor momento de utilizar. Então, vem uma nova fase, eu digo. É uma fase em Feira de Santana antes e depois da visagem na harmonização orofacial. Que legal. E ultrassom é de suma importância hoje. Eu ia pra falar isso harmonização. agora. Eu ia falar, isso é um diferencial e tanto, né? Porque muitas vezes, vamos puxar para intercorrência, acontece uma intercorrência, por exemplo, com preenchedor. E aí, com o ultrassom, você consegue, né, fazer a hialuronidase ali pontual. Guiada. Entendeu? Então, muitas vezes, o aluno ele não sabe se realmente está no plano correto para fazer um preenchimento, por exemplo. E aí, com o ultrassom, a gente pode mostrar, ele está fazendo a prática e está vendo que realmente caiu no plano correto com aquela cânula. Então, a ultrassonografia, ela vem chegando para revolucionar a harmonização orofacial. Até porque com esse boom aí do PMMA, muita gente injetando PMMA e dizendo que é ácido hialurônico, aí chega pra gente... O paciente nem sabe o que tem no rosto dele. Exatamente. Aí quando chega pra gente, como é que a gente vai identificar qual foi o produto? Porque como é que eu vou melhorar o rosto desse paciente sem saber o que o meu colega injetou ali? Então, com a ultrassom, a gente vai saber qual é o tipo de material, a gente vai conseguir identificar o que é que está ali naquela pele e o que é que a gente pode ser, o que é que a gente pode fazer. Até porque, se falando de PMMA, quando a gente faz qualquer tipo de procedimento, a gente pode ocasionar infecção, e essa infecção pode generalizar e necrosar o tecido. Perfeito. Então, é muito importante a gente saber. Gravíssimo. Gravíssimo. Exatamente. A gente tem que entender que também existe uma lacuna, uma necessidade, como vocês falaram, da certificação, né?
eu sou muito certificador, porque eu tenho várias especialidades. Sim. Eu sou radiologista, ortodontista, mestre em implante, harmonizador, e tenho várias habilitações. Sim. Tenho habilitação em laser, em ozônio, sedação consciente. Por quê? Porque eu entendo que esses cursos que a gente chancela na nossa carteirinha do conselho, ele lhe embasa. Claro. Ele lhe dá segurança perante ao paciente. O paciente ele tem acesso a isso, gente. Tem. O paciente digita lá no CRO, no CFO e vê quem é especialista e quem não é especialista. Então, eu sempre falo aos meus alunos, um curso, para ele lhe dar um embasamento, lhe dar segurança, é o curso da especialização. Ele vai lhe dar a carteirinha de que você é especialista. Legal. E essa carteirinha, para você, para o seu paciente, vai fazer diferença lá na frente. Sabe por quê? Porque à medida que você faz procedimentos, à medida que você atende pacientes, cada vez mais vai chegar para você algumas situações que você muitas vezes tem que passar um ultrassom para saber o que é que teve antes. Sim. Então, antes do congresso aqui, eu estava com o meu mentor, Wagner Gabriel, a gente deu uma entrevista para vocês aqui no podcast ontem, e a gente, em 10 pacientes em feira, 9 a gente encontrou algum pontinho de situação. Foi um nódulo no pescoço, foi uma pitose de pálpebra, foi um fio de Fox Eyes que se fez muito, que se descolou, se desprendeu, foi um produto que em algumas bulas dizem que é para ser tópico, e injetaram no pescoço do paciente, ficou um edema. Então, vários pacientes que a gente conseguiu, né, dar um norte para eles com a ultrassonografia na harmonização. Ô Augusto, ontem eu até entrei numa parte da sua aula que você falou isso, que a paciente fazia escova, né? Isso. Tracionando os fios, então a gente tem um deslocamento também do couro Isso. e ela teve o rompimento do fio. Ela teve um rompimento do Eu fio. nunca tinha escutado nada. Então, o fio já tinha 10 anos. Sim. E aí, ela fazendo a escova, ela depois disso, ela sentiu um desconforto, uma dor de cabeça. A gente passou o ultrassom nela e o fio ele está se fragmentando pela idade, né? Claro. E pela aquela rotina dela de escovar o cabelo. Então, isso. imagine quantas coisas. Isso foi numa tarde de atendimento que a gente fez lá em Vocês feira. ficaram espantados. A gente pegou assim, eu falei, O não, mundo, né? vamos fazer aqui uma tarde para a gente fazer assim conteúdo para as nossas aulas, fazer foto e tal. Sim. E aí a gente só pegou bronca. E eu não tinha pensado nesses pacientes como bronca. São pacientes rotineiros. Exatamente. A Entendeu? gente nunca imagina. É a nossa rotina ali. Pense. Né? E aí também muito paciente, por exemplo, que tem uso de suplementos. Como é que está essa pele, né? Paciente fumante, como é que está essa qualidade de pele? Como é que está essa qualidade de colágeno? Sim. Né? Então a gente realmente está pensando numa coisa muito maior. A gente está querendo uma especialização muito maior. E a gente vai puxar dos nossos alunos isso. Sim. A gente já tem vários alunos que são ex-alunos nossos, que acreditam no Querem, trabalho né? da gente, que querem isso. Sim. Os alunos buscaram a gente, quando souberam que a gente ia lançar a especialização, eles fizeram a inscrição antes do lançamento. Porque eles falaram, não, eu Não vou vou ficar com você. perder. Porque já conhece o trabalho, o nosso trabalho, já conhece a nossa responsabilidade, a nossa filosofia. Eu ia então, fazer antes isso. mesmo de divulgarmos, Já garantiu. já garantimos os nossos alunos. Eu ia perguntar exatamente isso. Se já está, para quem né, assistiu aí, se interessou, como faz? Já pode se inscrever, já pode se matricular, como funciona? Se vocês quiserem passar a localização de vocês também, então para quem, né, para se situar, pode falar um pouquinho para a gente. Felizmente, né? Eu tenho que falar felizmente, porque realmente é muito satisfatório para a gente. Estamos com pouquíssimas vagas, porque a turma preencheu praticamente toda com os nossos ex-alunos. Quando souberam, já fizeram logo a matrícula. Isso. E a gente tem um Instagram do curso. Deixa aí o nosso arroba. @Visage Cursos, Visages com 2G. E lá tem um link na bio, através desse link você consegue fazer a inscrição. Só que realmente temos poucas vagas, porque a gente não quer uma turma também muito grande, até por conta da qualidade. Então, nosso foco não é só levar uma especialização, nosso maior foco é uma qualidade, né, de um curso realmente respaldado e que o nosso profissional, o nosso estudante, o nosso egresso saia dali com o respaldo e o respeito de todo mundo, sabendo que realmente tem que ser feito.
Fico muito feliz em entrevistá-los e conhecer um pouquinho aí desse início de trajetória que eu tenho certeza que será de sucesso da Visage Cursos em Saúde. E esses diferenciais que vocês trouxeram, então, a primeira especialização de feira, utilizar a ultrassonografia, isso é muito importante. Profissionais embasados que querem realmente a coisa séria, isso é importante a gente falar, porque o que a gente vê, é, às vezes, um marketing bem feito, uma chamada bem feita, mas quando você vai conhecer o curso de fato, não vai te entregar isso. Eu já caí em muitos desses. E eu também, então eu já estou deixando, porque quem assistir, quem nos ouvir, já sabe que esses diferenciais vocês já trouxeram em primeiro lugar, e não o contrário. Não é o marketing o que vai acontecer depois disso, é consequência, né? Exatamente. Mas eu fico feliz demais, desejo muito sucesso para vocês. Quero que vocês façam uma chamada final aí para quem está nos assistindo. E se quiserem deixar uma mensagem também, o momento é esse. Essa chamada eu vou deixar com ele, que agora está todo blogueirinho, gente. Eu já ia falar que ele é influenciador há anos, porque Não, tem o quê? Uns 5 anos, né? Por aí. Eu venho me aprimorando. Que eu venho, doutor, cutucando. você fez ele virar ponto .com. Foi. É Literalmente. isso mesmo. Então, assim, a Visagem Cursos está aí de portas abertas para a comunidade feirense, baiana. A gente, inclusive, tem professores de fora. Tem o professor Wagner Gabriel aí, meu mentor na ultrassonografia, que se dispôs a vir apoiar o nosso lançamento, os nossos primeiros módulos. Ele realmente é uma pessoa que tem abraçado. A gente tem muita gente boa na nossa grade. Os alunos, eles vão ser bem acolhidos. Não é esse curso fake, realmente, é um curso que a gente vai crescer. Eu tenho uma máxima que fala sempre assim, a gente tem que crescer com o aluno, porque todo mundo que ensina também é estudante. E a gente aprende ensinando. Então, a gente está disposto a ouvir o aluno, está disposto a construir uma proposta pedagógica realmente bem embasada e que esses alunos consigam trazer para eles a satisfação que é trabalhar com a harmonização que a gente sente. Exatamente. Né? Então, isso muito Porque bom. um curso, né, ele pode ou elevar a harmonização ou destruir. Essa é a verdade. Para quem faz vários cursos aí, para quem conhece, né, várias metodologias, a gente sabe que o curso, ou ele vem, ele te incentiva, ou ele chega ali, ó, Exatamente. não vai. Então, o nosso foco não é esse. O nosso foco é pegar o aluno e falar, olha, a harmonização, ela é isso aqui. Esse é o caminho. Exatamente. Esse é o caminho. Essa aqui é a harmonização de verdade. Isso é muito importante. Não é só ser injetor. É entender o contexto, é entender que a harmonização, ela mexe com o psicológico também. Ela mexe com a imagem. Sim. Então, se importar também com a questão psicossocial. Claro, claro. Então, ver que o paciente não é só um rostinho, não é só uma reestruturação. Tem todo um contexto ali atrás. Então, a Visage veio com esse foco de realmente trazer a harmonização orofacial de uma forma eficiente, de uma forma embasada cientificamente e de qualidade, que é o mais importante. Que será sucesso, eu tenho certeza. Quem se interessou, basta ir na rede social, lá já tem o link, né? Vai Exatamente. conseguir. Não deixe aí para depois, porque vai ficar sem, né? E a gente. Porque realmente temos pouquíssimas vagas. Nós já estamos já com algumas pessoas aí já para a segunda turma, né? A gente está com a primeira turma quase preenchida e já tem algumas pessoas. Já tem 2 pessoas que estão finalizando um curso, aí vão aguardar finalizar esse. Então, assim, a gente já está montando a segunda turma. A primeira já está aí, já vai ser semana que vem, né? Mas estamos de braços abertos para vocês, para a proposta do curso. Não vão dar conta da demanda, tenho certeza disso. Para a gente finalizar, o que vocês tiveram de impressão aí desse Harmoniza Brasil 2024, que está lindíssimo, né? Contem um pouquinho do que vocês acharam do congresso, o que vocês conseguiram assistir, o que vocês viram, qual que é o sentimento que sai, né, daqui hoje. O congresso vem crescendo cada vez mais. Sim, é unanimidade, todo mundo fala isso. Fiquei assim, em êxtase com as palestras, com a qualidade, principalmente dos temas abordados, né, com as tecnologias. Então, eu achei assim que o congresso se superou esse ano. Eu também fiquei com esse sentimento. O que eu
sinto nesse congresso é isso que eu vi no seu olhar, quando você fez essa pergunta. Né? Não Essa consigo disfarçar, motivação né? que a gente que está ali no grupo dos professores, a gente sente Ai, né, que esse legal. entusiasmo, É. essa motivação, a gente sente que realmente a gente fez o nosso papel e que a sociedade brasileira está enxergando a Harmoniza com o peso que ele merece e cada vez vai ter mais. E Isso é muito os bom. professores, doutor Marcos João, ó, Juntou os dois, Juteu- Marcos e João. Marcos e João, do pouco que a gente convive ali com o podcast, né, junto ao congresso, a gente vê o quanto eles batalham e querem trazer o melhor e a cada ano eles estão aqui já pensando No que próximo. trazer de diferente no ano que vem, no que elevar. Esse ano a gente contando com a presença de um palestrante internacional. Então, é realmente parabenizar. Eu fico com um brilho nos olhos mesmo, porque do pouco que a gente vê desses bastidores, a gente sabe que a luta ela é gigantesca. E trazendo um pouco da questão da ultrassonografia, o palestrante internacional, o professor Sérgio, vai estar com Juliana Gonçalves, né? Sim. Realizando um procedimento ao vivo, Sim. utilizando a ultrassonografia guiada. É Então, o que vocês vou estão trazer levando. a sardinha para o nosso lado, né? Já Então, a gente chegou no mesmo né, nível assim do que é novidade, do que está em alta, o que está em voga, o que vai fazer diferença. É isso que a gente quer. Perfeito. É isso que a gente quer. A gente quer fomentar essa ciência muito mais atual, muito mais, sabe, inquieta. Isso. Viu? Essa Isso é muito inquietude, né? importante. E ainda bem que eu sou cedeiro com o professor João Macedo, viu? Porque 5 horas da manhã ele está lá no grupo mandando mensagem. Eu falei, gente, como que eles 5 horas da manhã ele... Eu estive aqui antes também para ver a montagem e logo cedo já estava. João. A demanda, né, para que tudo aconteça nos conformes, ela é. E eles ainda dão toda assistência, palestram, estão ligados em tudo, vêm aqui, participam das entrevistas. Se fosse jogador de futebol, hein? Eles eram o goleiro, o atacante, o técnico. E todo momento que você encontra um sorriso no rosto, e tá disposto, pleno, acordando cedo. É isso. Mas o acordar cedo é treinável. É, viu? né? Porque no início é difícil, mas quando o corpo acostuma. Eu acho que essa também é a energia do Harmoniza Brasil, né? Então, muito obrigada. Acordar num resort desse, né? Como que... Eu moro aqui em Stella Maris, então eu sou suspeita, sou apaixonada pela região. Eu acho que quem teve a oportunidade de vir, ficar aqui, é mágico, né? É uma outra energia. É um lugar bem aconchegante. Muito obrigada, pessoal. Desejo sucesso para vocês. Obrigado por essa troca, por esse bate-papo gostoso. Nós que agradecemos. Muito obrigado.